Olá, aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Bancuri Invest. Eu vim falar um pouquinho do relatório especial que a gente acabou de divulgar nesse mês. Bom, no início de abril, logo depois que a gente teve o anúncio que a gente entrou em quarentena, em isolamento social, a gente fez um relatório em que falava que, embora o isolamento social fosse uma solução necessária diante da pandemia, a gente entende que não tem outra saída de diminuir aí o contágio do coronavírus na sociedade, a gente também entende que o isolamento social vai sim trazer danos à economia. E a gente fez um relatório explicando um pouco da nossa visão. Muito bem, passado aí quase 3 meses de quando a gente começou o isolamento social, a gente segue como ainda muito fora da nova ordem mundial. Tá? Então, eu estou passando aqui para explicar um pouco desse novo relatório, que a gente atualiza as nossas visões em relação a esse tema. Vamos lá? Bom, como eu mencionei, a gente está quase 3 meses da quarentena e a gente ainda segue num cenário muito ruim aqui dentro do Brasil. Especificamente quando a gente fala do ciclo da doença. Né? Em muitos países, como na Europa, em que a gente viu alguns países como epicentro da doença, né? Espanha, França, Itália, né? E até nos Estados Unidos, a gente já está vendo aí uma queda no ritmo de novos casos do Covid e também de menos mortes, né? Aqui no Brasil, não. A situação ainda está, no melhor dos casos, estável. É verdade que o Brasil são vários desses países juntos, a gente tem um território enorme, né? E muito distinto um do outro, isso acaba dificultando. Mas, por outro lado, o cenário atual parece ou sugere que talvez a gente tenha um período de isolamento social maior que esses outros países. E, portanto, como eu mencionei, quanto maior o isolamento social, mais danos traz a economia. E aí, isso traz um cenário de muita incerteza. De fato, quando a gente olha o indicador de incerteza econômica, a gente está no maior patamar já alcançado nos últimos 20, 30 anos. Né? Então, é com isso que a gente está lidando nesse período. E daí, quando a gente pensa, por que lá fora está acontecendo de uma forma e aqui no Brasil está acontecendo, a gente errou. Bom, eu acho que a primeira coisa, como eu mencionei, é que o Brasil tem características muito distintas desses países, né? Nós somos muitos países em um só, né? E além disso, eu acho que uma coisa muito crucial que a gente está vindo à tona, ou seja, todo mundo já sabia, mas está sendo escancarada nessa crise, é que a gente tem uma realidade social muito díspare, né? Então, por exemplo, né, quando a gente está falando de uma crise sanitária, que a principal arma é água e sabão, né, o acesso a serviço sanitário no Brasil, de forma geral, é muito baixo comparado a outros países, né? O nosso acesso a serviço sanitário compreende 88% da população brasileira, segundo os dados do Banco Mundial. Em países como os Estados Unidos é 100%, Espanha, Itália, França é quase 100%, né? Então a gente está muito aquém desses países, isso acaba piorando a situação, né? E, além disso, né, a gente está com um cenário político muito conturbado, né? A gente tem visto que a gente já tá, né, a gente aqui no banco tem falado isso há bastante tempo, né? A falta de coordenação entre poderes, né? E a falta de cooperação, né? Essa pandemia nos sugere aí uma nova ordem mundial em que você precisa de cooperação entre poderes, entre países, para a gente conseguir chegar num novo momento, talvez, né? E o Brasil está totalmente na contramão, sobretudo quando esse cenário político, né? E com isso, né, com essa queda de braço que a gente está vendo entre todas as esferas federais, esferas estaduais, né, entre o governo e o Congresso, e até entre o governo e o governo, né, com essa troca de ministros, enfim, né, um cenário bastante conturbado, o indicador de confiança dos agentes, seja de consumo das famílias, né, dos consumidores, seja dos empresários, está muito baixo, está num patamar mais baixo ainda do que a gente viu alcançando na última crise em 2009, na crise financeira. Né? Então, isso sugere que a recuperação brasileira, quando vier, pode acontecer de forma muito lenta. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa, né, onde é que foi o erro aí na luta da pandemia, por que a gente está
sofrendo eventualmente mais que outros países pandêmicos. Então, acho que um é a desigualdade do Brasil, que está sendo escancarada, né? E o segundo ponto é o que eu chamo aqui de quiprocó político, né? Essa história inteira, essa crise só piora. Tá? Então, com isso, né, os cenários que a gente tinha traçado lá em abril, eu tinha feito 3 cenários possíveis, a gente migrou para o cenário pessimista. Né? Lá naquele cenário eu dizia assim, olha, a quarentena no cenário pessimista ela vai acabar no final de junho, e aí nesse cenário eu sempre penso muito em São Paulo e Rio de Janeiro, porque principalmente São Paulo, que corresponde a 30% do PIB nacional. Então, se São Paulo não começar a andar efetivamente, né, é difícil a gente ver o número total muito forte. Né? Então, o cenário pessimista considerava aí a quarentena acabando em 30 de junho, ou seja, no final desse mês, e a economia só voltaria à sua capacidade total, porque a confiança está muito abalada, né, no final de agosto, ou seja, quase em setembro. E nesse cenário a gente tinha um PIB aí de menos 8,5%, né, juros de 2%. Então, assim, o que mudou? Então, a gente migrou para esse cenário pessimista e a gente fez alguns ajustes nesses números. Então, por exemplo, o PIB hoje, a gente espera que vai alcançar com esse cenário, nessa quarentena acabar mesmo dia 30/6, a gente enxerga a possibilidade de um PIB de menos 9% nesse ano. O mercado está indo nesse cenário, na verdade, né? Hoje, segundo a pesquisa Focus, né, a mediana do mercado espera uma queda de PIB da ordem de 6,5%. Eu acho que vai continuar diminuindo aí nas próximas semanas, né? E nesse mesmo sentido, a inflação, a gente vê um cenário bastante benéfico, porque a atividade econômica está muito fraca, né? Então, mesmo com a taxa de juros baixa, mesmo com a taxa de câmbio alta, a gente acha que não tem muito espaço para inflação. Então, a gente está esperando um patamar de 2,70, o mercado está com 1,5%, e as taxas de juros, a gente espera mais alguns pequenos cortes nas taxas de juros, que hoje está em 3%, deve terminar o ano com 2%. Né? Basicamente, por que não chega a zero? Porque a gente ainda acha que fiscal é a bola da vez, né? Todo o impulso, claro que está vindo de monetário também, mas boa parte vai vir com gastos fiscais do governo. E neste cenário, o câmbio fica aí no final do ano ao redor de R$ 5. A gente não consegue ver um cenário muito mais baixo, embora nesses últimos dias a gente está vendo aí um otimismo que, na minha visão, é um pouco exagerado, dado o cenário econômico brasileiro que está muito ruim. Então, a gente acredita que algo perto de R$ 5 para o final do ano é uma possibilidade, tá? Então, sim, pessoal, o cenário piorou da última vez. Então, o que eu queria passar aqui rapidinho para falar para vocês, e daí eu sugiro que vocês leiam o relatório completo nas nossas redes, no nosso site, né? É que, de fato, o cenário ainda assim segue muito, muito adverso, e eu tenho muita dificuldade de prever, acredito todos os meus colegas também, porque a pandemia que a gente está vivendo é um elemento surpresa, e ela pode mudar a análise de uma hora para outra. Né? Então, sim, estamos pessimistas em relação à evolução da doença no país, e também a estratégia que os governantes estão tomando, né, versus o que aconteceu lá fora. Acho que a gente ainda precisa de muita cooperação entre poderes para poder gerar maior coordenação e organização nesse tema. A gente ainda está pecando nesse ponto, mas nós acreditamos muito na ciência, né? Então, a gente acha que, se por acaso a gente vê um avanço muito rápido na ciência, né, uma vacina, um tratamento, a gente pode ter uma mudança em termos de recuperação econômica pós-isolamento social. Vamos torcer, tá? Mas, de qualquer jeito, eu acho que eu só queria deixar a nota aqui que essa crise, né, além de piorar muito todos os indicadores econômicos, a gente vai viver uma recessão muito profunda, eu acho que ela levanta muito a bandeira de como o Brasil é um país desigual. Né? E isso vai estar ficando muito escancarado, e acho que é um ponto a se notar. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima. Obrigada.